Olá a todos, no vídeo de hoje venho falar um pouquinho convosco sobre a minha experiência de leitura com Lígia Fagundes Teles. Ultimamente eu tenho falado muito sobre ela aqui no canal, porque realmente tenho voltado a algumas obras dela e tenho percebido que realmente é das minhas autoras favoritas de todo o sempre. Vocês já sabem que Saramago é assim o meu mestre, que gosto muito de Clarice Lispector, mas a Lígia Fagundes Teles tem um lugar muito, muito especial no meu coração. E da mesma forma que fiz um vídeo a contar a minha experiência de leitura com José Saramago, eu também achei interessante vir aqui falar um bocadinho sobre a minha experiência de leitura com Lígia Fagundes Teles. Eu tenho aqui alguns tópicos que gostaria de falar convosco, mas vou deixar para o último e vou-vos mostrar então os livros que eu tenho, o que é que eu já li, o que é que eu não li, etc, etc. Bem, eu na verdade eu tenho 5 livros da Lígia Fagundes Teles, mas um não está aqui, que é o que eu não li, por isso vou deixar para o fim. A primeira vez que eu entrei em contacto com a Lígia Fagundes Teles foi a ver um vídeo da Tatiana Feltrin sobre o livro dela, As Meninas. Isto foi-se passando e eu encontrei na Biblioteca Municipal de Santo Tirso um romance da Lígia que era nada mais, nada menos que A Ciranda de Pedra. Este foi o primeiro livro que eu li da Lígia, não foi nesta edição, mas eu lembro-me que eu li em 2017 e lembro-me porque foi no período em que eu estava a ler o livro, a começar a ler o livro, o meu avô faleceu. E portanto, há uma parte aqui do livro que não sei se por acaso foi o que eu... Exatamente. Eu até depois, mais tarde, reli nesta edição e até fui colocar o post-it. Mas nessa altura em que o meu avô estava bastante doente e nós já estávamos a contar que ele partisse, eu li aqui na página 62 uma parte que me fez olhar para a situação de uma forma bastante diferente, que diz assim: sabe, Virgínia, vejo Laura com aquele espelho despedaçado. A gente pode ir lá no fundo e colar os cacos, mas tudo então que ele vier a refletir, o céu, as árvores, as pessoas, tudo, estará como ele próprio, partido em 1000 pedaços. Veja bem, triste não é o que possa vir a acontecer, a morte, por exemplo. Triste é o que está acontecendo neste instante. Ela tem a cabeça doente, o coração doente, e não há remédio. Só o sopro lá dentro é que continua perfeito como ao espelho, antes de cair no chão. Portanto, isto mexeu muito comigo, porque o meu avô já estava, como eu vos disse, ele estava bastante doente, estava internado. Já não era ele, mas pronto, acho que às vezes ficamos a pensar um bocadinho que a morte é o pior cenário de sempre e às vezes as pessoas já estão mortas em vida e, portanto, só estão a viver refletindo aquela angústia e aquele sofrimento que estão a vivenciar. Pronto, mas então este foi o primeiro livro que eu li de Lígia Fagundes Teles. Marcou-me muito, principalmente por esta questão, pelo contexto que eu estava a viver e pelo que eu encontrei aqui no livro. Mas de facto é uma obra excepcional para começar. Aqui nós conhecemos a Virgínia, que é uma menina que é filha de pais separados. Ela está a viver com a mãe enquanto as outras irmãs estão a viver com o pai e portanto ela sente-se muito confusa. A mãe está viva com outro homem, mas está bastante doente mentalmente e portanto ela sente aquele instinto de proteção em relação à mãe que tem de cuidar dela, mas ao mesmo tempo ela quer se integrar a todo custo no círculo das irmãs e da sociedade e das pessoas com quem as irmãs se dão. E portanto nós vemos aqui esta dicotomia, não é? De não querer estar, de querer estar num lado, mas querer pertencer ao outro, e pronto, enfim. Depois elas vão, a Virgínia vai crescendo, vai se transformando noutra mulher e vai olhando para esta ciranda de pedra, que é este círculo das amizades das irmãs, com uns olhos bastante diferentes. Mas é absolutamente sensacional, obviamente dei 5 estrelas, é dos meus livros favoritos da Lígia, se bem que eu acho que não consigo decidir qual é o favorito, mas pronto, eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por ele, ok? Depois, li o quê? Da biblioteca da minha faculdade, um ano ou dois depois,
li As Meninas, e este aqui já é um romance muito diferente do que é A Ciranda de Pedra. Aqui a escrita da Lígia já é um pouco mais complexa. Eu lembro-me que quando vi na biblioteca que tinha lá este, eu tive de o ler, porque eu já tinha visto o vídeo de opinião da Tatiana Feltrin e tinha ficado interessada, e todas as temáticas davam-me vontade de ler o livro. E portanto eu li As Meninas, foi uma leitura que eu lembro-me que demorei bastante tempo a ler, mas que me soube mesmo bem, apreciei cada momento ali da história, cada momento da leitura. Este livro é um pouco mais complexo, porquê? Porque nós temos certas partes em que a história é narrada pela Ana Clara, se não estou em erro, acho que sim. Que elas até brincavam e diziam que ela era Ana Turva. Mas tínhamos a Ana Clara, que ela estava com alguns problemas, tinha alguma dependência com as drogas, e às vezes os efeitos das drogas toldavam-lhe o pensamento. E como temos aqui muito fluxo de consciência, nessas partes da Ana Clara realmente é difícil perceber o que é que se está a passar. Mas basicamente nesta história nós temos três meninas que são amigas e elas conhecem-se porque partilham o mesmo dormitório, digamos assim. Isto passa-se durante a ditadura militar no Brasil e, portanto, nós vemos o universo de cada uma delas, que é muito diferente. Apesar de elas serem muito amigas, elas são muito diferentes umas das outras. Nós temos uma que é a Loriana, lembrei-me agora, a Loriana, que é a mais rica, a mais sonhadora, a que vive mais nas nuvens, está completamente apaixonada por um homem que não quer saber dela para nada. E é esta a menina que acaba por unir a amizade das três. Depois temos a Ana Clara, que, como eu vos disse, está muito dependente das drogas e tem vários problemas. E por outro lado temos outra, que eu não sei o nome dela, mas é a mais revolucionária, a que intervém mais e que mostra mais aqui este contexto histórico da ditadura militar, que é a Lia. E além disso, ela tem uma particularidade que eu não vou mencionar, caso vocês tenham interesse em ler, acho que vou-vos estragar um bocadinho a leitura se o disser. Mas ela, para a época, este livro é muito, muito revolucionador, porque mostra-nos um pouco do contexto da ditadura militar pelos olhos de uma opositora do regime. Portanto, não só a oposição do regime, mas como uma mulher também se pode opor ao regime. Tem muito feminismo aqui, aborda de forma muito lúcida e muito moderna a questão da sexualidade e aborda muito a complexidade humana e como nós por vezes queremos umas coisas mas não temos a certeza, ou como queremos o melhor dos dois mundos. Portanto, é uma leitura um pouco mais complicada de ser feita, precisamente por este fluxo de consciência, e às vezes a narradora da história muda e é difícil percepcionar exatamente para qual é que muda e de que é que está a falar ao certo. Portanto, é uma leitura bastante exigente, mas vale muito, muito a pena. Tem um final trágico, mas bonito, e recomendo-vos vivamente, como não podia deixar de ser. Mas este livro marcou-me mesmo muito, porque eu não estava à espera que a Lígia escrevesse algo tão moderno, tão contemporâneo, numa altura em que as mulheres eram muito reprimidas e a maior parte destas temáticas não eram faladas abertamente. Portanto, é de louvar a lucidez desta mulher e realmente eu tenho um fascínio enorme por ela. Depois, mais tarde, fui atrás de quê? Também tinha na biblioteca da minha faculdade, Verão no Aquário. Portanto, o que é que acontece? Eu li As Meninas e quis ler logo o Verão no Aquário, só que estávamos no inverno e eu não consegui integrar na história porque aborda um verão, ou seja, a história passa-se num verão extremamente quente e claustrofóbico. E portanto tive que esperar e depois no outro verão acabei por realmente ler e adorar. Este ano, como vocês estão carecas de saber, voltei a ler esta obra, continua a ser das minhas favoritas. Nós aqui também temos todas as temáticas da Lígia, uma lucidez única
E nós temos a visão, temos mesmo aqui abordado de forma bastante clara a complexidade humana, porque a nossa protagonista, a Raíza, ela não é inteiramente boa, não é inteiramente má, está sempre à procura de se conhecer. E depois, aqui a Lígia acho que atira à nossa cara que realmente na vida há mais espaços cinzentos do que propriamente pretos e brancos. E portanto, nós temos é que saber aprender a lidar com estes espaços cinzentos que vão aparecendo nas nossas vidas. É realmente um livro que eu tenho muito, muito carinho. Na altura, quando o li, mexeu muito comigo pela fase que eu estava a passar também. Estava numa fase muito confusa de quase a terminar a faculdade e não saber por onde é que me havia de virar e o que é que eu queria fazer. E portanto deu para me identificar um bocadinho com a Raíza, mas também me deu para identificar muito com a forma como a Raíza levava os seus relacionamentos. Não que eu tivesse os mesmos comportamentos que ela tinha, não, nada disso, mas às vezes dava-me com pessoas que sabia que não eram boas para mim só porque era mais fácil que assim fosse. Não sei explicar muito bem, mas isto abriu-me um bocadinho a mente para outras coisas. E portanto é um livro que eu adoro, que claramente eu recomendo, não é? E depois tenho também aqui o livro de contos que eu acho que li antes do verão no Aquário, não tenho bem a certeza, mas é antes do Baile Verde. Eu fiquei completamente fascinada com esta mulher, com os contos desta mulher, porque temos aqui uma variedade tão grande de personagens, de temáticas, de tudo. Por isso é que eu adoro ler contos, malta, porque nós conseguimos conhecer os autores de uma forma bastante profunda, apesar das histórias serem muito pequeninas. Nós conseguimos ver até que ponto os autores são capazes de ir, até que ponto conseguem ter plasticidade cerebral para inventarem contextos e personagens. E aqui a Lígia mostra-nos protagonistas homens, protagonistas mulheres, solteiros, casados, assim. Temos aqui uma variedade de histórias que consegue abranger vários aspectos da sociedade e claro que eu adoro, não é? E acho que aqui, através dos contos, como são histórias mais pequeninas, dá para nós analisarmos mais concretamente a escrita da autora, o estilo dela. E é um bocadinho isso que quero falar convosco agora. Eu posso pegar aqui no Antes do Baile Verde, mas qualquer um serve. O que é que vocês podem, afinal, encontrar na escrita da Lígia Fagundes Teles? Então, eu fiz uma lista das coisas que me lembrava, por isso vou estar a olhar para ela para não perderem pitada. Portanto, uma das coisas, um dos temas mais abordados na obra da Lígia é o papel da mulher na sociedade. E aqui, em todos estes livros, nós temos mulheres em diferentes contextos. Portanto, ela tanto consegue falar das expectativas sociais, como é no caso, por exemplo, das meninas, e até mesmo no Ciranda de Pedra, como depois também consegue falar sobre a dinâmica do casamento. Temos aqui vários contos em que ela nos mostra vários prismas do casamento. Um deles até é um conto chamado... Deixa-me ver. Ok, tem que ir ao índice. Por exemplo, os objetos falam muito sobre o casamento, a hipocrisia de mantermos um casamento que já não tem nada. As pérolas... Mas qual era o outro? Já não me lembro. Um chá bem forte e 3 xícaras. Este aborda o casamento de forma exímia e lá está. Apresenta-nos uma mulher que mantém um casamento em que sabe que é traída e depois, por exemplo, temos outro conto que é o Jardim Selvagem que também aborda o casamento, mas na perspectiva de uma mulher que é muito mais ativa, que faz as coisas acontecerem, que é quase vista como a amada fita, digamos assim. E por outro lado, até temos também o conto As Pérolas, em que, por exemplo, temos o casamento, mas visto na perspectiva de um protagonista, portanto, de um homem, e temos ainda o menino, em que temos também a perspectiva do casamento, ou seja, o casamento é percepcionado através da criança,
mas a mulher é a pessoa que trai. Portanto, como vocês podem ver, a Lígia tem uma flexibilidade enorme em abordar a mulher na sociedade e aqui nos contos temos muito isso, há muito tipo de histórias e a mulher assume papéis muito diferentes. Aqui, na Ciranda de Pedra, também é abordado o casamento de uma forma bastante interessante, mas eu não vos vou dizer nada porque espero que vocês leiam, ok? Aqui não convém falar muito porque de facto pode ser uma surpresa para quem está a ler. Depois, como eu vos tinha mencionado aqui com as meninas, aborda muito a sexualidade da mulher. Aqui também, porque temos mulheres que são sexualmente ativas, sem pudores, sem qualquer tipo de constrangimento. Claro, aqui no Ciranda de Pedra temos também muito as expectativas em relação às mulheres, como é que as mulheres devem ser, como é que devem agir, como é que se devem posicionar ou não se devem posicionar. Portanto, há uma grande variedade e, claro, no meio disto tudo temos a liberdade, a solidão e a identidade, que se nós formos a ver, podemos ver tanto aqui no Verão no Aquário com a Raíza, que é simplesmente uma rapariga que utiliza a liberdade que tem para se procurar, contudo não faz da forma certa e acaba por se sentir constantemente sozinha. Mas quem diz a Raíza, também podemos falar da Virgínia, que vive naquele limbo da casa da mãe, da casa do pai, não sabe quem é e precisa de se afastar, utilizar a sua liberdade para se afastar, para tentar construir a sua própria identidade e usar depois essa identidade para se posicionar nesta Ciranda de Pedra. Portanto, é extremamente interessante e peço-vos desculpa porque provavelmente eu só vou falar mais destes três, não é? Vou deixar um bocadinho as meninas de lado porque eu já li há algum tempo e há certas coisas que eu já não me lembro tão bem. Depois, outra coisa que eu acho extremamente interessante na Lígia Fagundes Teles é que nós vemos a sociedade através de um indivíduo. Portanto, a sociedade acaba por ser representada através destas personagens. Não é que a Lígia fale muito, por exemplo, em questões políticas, mas através da personagem Lia, nós conseguimos ver um bocadinho da situação política e da forma como alguma parte da sociedade se posicionava perante este contexto político. E quem diz política diz outras coisas quaisquer, não é? Mas, enfim, gosto porque não há assim grandes moralismos nem grandes extensões filosóficas na obra a falar sobre temas que são importantes, supostamente, não é? Portanto, nós conhecemos a sociedade através das personagens, através das atitudes que as personagens têm. Como, por exemplo, a Raíza, nós conseguimos perceber que aqui tínhamos uma geração de jovens que eram mais promíscuos e que não se prendiam tanto a tabus e estereótipos e simplesmente viviam conforme a sua liberdade os permitia. E, portanto, é isto que eu quero dizer. Não sei se estou a ser bem explícita ou não, mas, de facto, através destas personagens nós vamos vamos conseguindo percepcionar partes da sociedade que a Lígia quer representar. Depois, como eu já vos tinha dito, aborda muito, em quase tudo, o tema da complexidade humana, mas para mim, a meu ver, onde nós mais vemos isto é, claro, no Verão no Aquário, porque realmente temos aqui uma personagem que não é boa nem é má, simplesmente está a tentar ser melhor e saber quem é, no caso a Raíza. Mas depois há um conto aqui que se chama Antes do Baile Verde, acho que não estou enganada, acho que é Antes do Baile Verde, que nós realmente vemos o que é que as pessoas não são más nem boas, a junção das duas coisas, dependendo do contexto. Portanto, neste conto em particular, nós temos uma menina que se estava a preparar para um baile de máscaras e a máscara não é à toa. E ela sabe que tem o pai bastante doente e a sua empregada que a está a ajudar a vestir-se recorda-lhe constantemente que poderá ser a última noite do pai, mas ela não quer ouvir aquilo. E, portanto, quando no fim as duas estão para sair, uma diz à outra que devia ir lá ver se o pai ainda estava vivo, se estava bem, se precisava de alguma coisa,
E o que é que elas fazem? Elas recuam completamente. A empregada, como já estava muito atrasada, tinha um namorado à espera, foi a correr por lá abaixo e a protagonista do conto não foi capaz de ir lá e ver. Portanto, isto para mim define bem o que é esta complexidade humana, que nem sempre vamos conseguir fazer aquilo que nós sabemos que é o correto e, portanto, vamos falhar várias vezes e simplesmente temos que viver com isso. E não é por errarmos que somos melhores ou piores pessoas, simplesmente somos humanos. E, portanto, acho que a Lígia, em tudo o que ela escreveu, ela definiu muito bem esta confusão que é ser humano. E eu adoro. E depois, uma coisa que eu adoro, mas adoro de coração na Lígia, é a própria escrita. A escrita é uma escrita suave, não é algo demasiado complexo no sentido de linguagem. Não vamos ter assim muitas palavras que nós não entendamos ou recursos expressivos extremamente complexos. Não, nós não temos nada disso. Temos até uma escrita bastante simples, mas eu acho que a Lígia é como se fosse um felino. É alguém que com a sua escrita entra de forma suave, aparentemente não se passa nada, está tudo tranquilo e do nada ela salta para cima de nós, arranha-nos e nós ficamos completamente surpreendidos com aquilo que vamos inferindo daquilo que lemos. Portanto, a primeira coisa é que há muita simbologia na escrita da Lígia, seja através de cores, seja através de objetos, seja através dos espaços. Os espaços na escrita da Lígia têm um papel fundamental e, portanto, através de tudo isto, nós já vamos podendo concluir algumas coisas. Mas depois ela faz sempre as suas revelações bombásticas, mas sempre com muita classe. Portanto, ela não nos diz diretamente aquilo que é, ela vai nos mostrando através destes sinais, através destes símbolos e no fim mostra-nos uma coisa assim maior, mais evidente, que nos faz repensar tudo aquilo que lemos. E portanto eu senti muito isso em ler os contos, porque eu terminava às vezes de ler os contos e voltava tudo para trás para estar a reler, procurar os símbolos, a procurar tudo aquilo que levou àquela conclusão final estupenda, só por si só. E eu senti muito isso com alguns contos. No caso, eu adorei o moço do saxofone, não, apenas um saxofone, este é bombástico, e havia outro que era a ceia. Este aqui também, opá, é tal coisa, depois vocês começam a perceber a escrita da Lígia e já vão procurando por vocês próprios, não é? Mas depois às vezes no final vocês percebem, quando se está a aproximar do final, percebem que há alguma coisa ali que está a mudar, vocês sentem na atmosfera, mas ainda assim conseguem ser surpreendidos e, portanto, aqui o conto A Ceia mostra realmente isso, é absolutamente sensacional, eu adorei. Da mesma forma que também o Meia-Noite em Ponto em Xangai mostra muito desse suspense que ela às vezes cria, que às vezes até parece meio de terror. É absolutamente sensacional e eu adoro. E pronto, malta, da Lígia, eu tenho outro livro que ainda não li, que é Os Horas Nuas. Eu já comecei a ler, mas depois não estava com cabeça para ler e acabei por abandonar. Mas eu quero muito ler. Tenho que ver se vou à casa da minha mãe buscá-lo, para começar do início assim com uma boa mentalidade. E pronto, e depois também quando ler, com certeza que virei cá falar-vos sobre tudo isto. Desculpem lá se fui uma chata, mas enfim, contem-me se vocês conhecem a escrita da Lígia, se têm curiosidade em ler, espero que se não tivessem, que agora com este vídeo tenham. E pronto, e vamos num próximo vídeo, que com certeza será amanhã e provavelmente será na mesma sobre o universo da Lígia Fagundes Teles, talvez sobre o verão no aquário, assim uma opinião mais formal, porque eu fiz aquele vlog de leitura que ficou a meio. Então eu queria compilar as ideias principais e fazer assim um videozinho para chegar a mais pessoas. E pronto, vemo-nos amanhã, contem-me tudo nos comentários e tchau!